e aproximação quando houver filhos em comum que ainda não atingiram a maioridade ou sem pedido de restrição ou suspensão da convivência da pessoa acusada da prática de violência de gênero. Conosco o doutor Franklin Lobato. Boa tarde, doutor Franklin. Seja bem-vindo mais uma vez à sua Web Cidade Notícias. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Castro, meus amigos telespectadores da Web Cidade. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, ao vivo. Doutor Franklin hoje traz mais informações para a gente. Doutor, hoje o título do programa de hoje é um pouquinho extenso, né? Eu quero só ver o senhor destrinchar para nós aí, para nós ficarmos por dentro dessas informações que é tão importante para as mulheres como também para os ex-esposos, né? Aqueles que terminaram um relacionamento e quando deixam filhos, o que é o direito ou qual é o direito de cada um, não é isso, doutor? Claro. Bom, em primeiro lugar, a telespectadora que está ouvindo aí a nossa Web Cidade deve se perguntar a seguinte situação. Eu me separei do agressor, eu tenho um filho com ele, e aí vai ter que pagar a pensão alimentícia, ele vai ter que levar a criança na escola, no médico, mas esse contato, às vezes, dela com o agressor gera para ela um problema, porque quando ele se encontra com ela, ele ameaça, ele xinga ela, ele pode querer bater nela, e aí é a nossa questão de hoje. Qual o pedido de medida protetiva ela pode fazer para que ela possa se livrar desse agressor? E ela pode, por exemplo, pedir para a justiça para que esse agressor não tenha contato com o filho dela, já que ele, como pai, ele vai ter direito ao direito de visita. São questões que a gente vai debater agora com vocês aqui na Web Cidade. Em primeiro lugar, a primeira coisa, minha querida telespectadora que está ouvindo o nosso programa, é você ir numa delegacia de polícia, na Defensoria Pública ou no Ministério Público com o documento daquela ameaça, o documento daquela criança. Então, se você tem a carteira de identidade, se você tem a certidão de nascimento, você tem que comprovar que você é mãe, você vai levar o seu documento. Se você era casada, leva a certidão de casamento. Agora, como é que eu vou, doutor Franklin, provar a ameaça medida protetiva para a minha casa? Como é que eu vou provar que ele está descumprindo a medida, mandando mensagem? Você vai pegar o print dessas conversas que ele te manda no WhatsApp, você vai pegar o print de uma mensagem que ele te mandou no Facebook, e vai filmar, você vai ter a filmagem do dia que ele foi lá na tua casa te ameaçar. São documentos muito importantes que a mulher vítima de violência doméstica tem que ter essa sagacidade de ter esses documentos. Primeira coisa. Depois, para assegurar a efetividade de eventuais medidas de proibição de aproximação e contato, é importante que a mulher, sempre que possível, informe os seus dados bancários para o depósito da pensão alimentícia e indique o nome de uma pessoa de confiança que ficará responsável em receber a quantia e também intermediar esse relacionamento com a criança. É ideal quando você é vítima de violência doméstica, sofreu uma agressão, sofreu uma ameaça e que o agressor vai ter o acesso ao filho, você tem uma pessoa, um intermediário. Ou seja, ou vai ser a tua mãe que vai intermediar essa conversa com ele, ou uma vizinha, ou um empregado. E normalmente, quando o relacionamento é abusivo, ele se separa, ele não aceita o relacionamento, se não houver essa intermediação, Castro, com a vítima de violência doméstica, se ele tiver esse contato direto com a vítima de violência doméstica, é bem provável que haja um problema de agressão, de ameaça, de xingamento, e é isso que a gente quer evitar. Então, levar a pessoa de confiança que vai ficar responsável para receber a quantia de pagamento da pensão alimentícia
e, evidentemente, alinhar essa intermediação com a pessoa que vai levar a criança para o agressor, para ele levar na escola, levar a criança para o agressor, para ele levar no médico, para que a vítima de violência doméstica não tenha o contato direto com o agressor. Tá? Então, você, minha amiga telespectadora, você tem que estar muito atenta, porque você tem direito a essa medida protetiva. Essa medida protetiva, ela é temporária, portanto, a mulher deve procurar o mais breve possível. Se você vai se separar, uma ação de divórcio, uma ação de separação judicial, onde fica estabelecido quem vai ficar com a guarda da criança, quanto é que é a pensão alimentícia que ele vai pagar, né? E aí, claro, se você também não tiver emprego fixo, né, você tem que informar o seu nome, endereço completo do local de trabalho, para que seja feito um desconto de pensão alimentícia. Você não tem condição de trabalhar e ele é funcionário público, por exemplo, já vai ser feito um ofício daqui do Ministério Público para o cidadão, para que seja descontado em folha de pagamento dele. Se ele é, por exemplo, funcionário da Vale, a gente vai fazer um ofício para a Vale para que seja feito o desconto, de modo que você não tenha essa preocupação de ter esse contato direto com ele. Então, é muito importante que você tome essas providências, porque, infelizmente, Castro, aqui na promotoria, a gente recebe muitas situações de mulheres que, por estarem em contato com o cidadão, normalmente elas são ameaçadas, às vezes ele tenta agredir, a criança se mete, a criança também é agredida, é isso que a gente quer evitar, justamente esses casos em que a criança seja agredida pelo próprio pai e na frente da mãe, porque isso é uma coisa muito, muito chata. E justamente essa mulher, ela pode, inclusive, se ela conseguir provar que a criança tem temor em relação ao pai, em razão das condutas violentas praticadas contra a mãe, no caso de criança de pouca idade, né, na fase da amamentação, para garantir a integridade física e psicológica da mulher, condutas violentas praticadas contra os próprios filhos. Tem pai que açoita o filho com um cinto, né, com cabo de fio elétrico, né? Tivemos casos até de pai passar o ferro quente no filho, e não é só a conduta de agressão física, ele também pode ameaçar a criança, ele pode fazer uma verdadeira violência psicológica contra aquela criança, e aí, evidentemente, que nesse caso a gente tem sugerido a convivência supervisionada através das varas judiciais, de uma equipe psicossocial que confirme que o pai não apresenta perigo aos filhos, porque se ele apresentar perigo, aí você, minha amiga telespectadora, pode pedir para que aquele cidadão ele seja afastado do convívio com você e com as crianças. E como é que eu vou fazer isso, doutor Franco? Você vai fazer isso através de um pedido de medida protetiva de urgência. Mas quanto dura essa medida protetiva? Normalmente, essa medida tem um prazo, que ela é revisada de 6 em 6 meses, aí a mulher vai ser novamente intimada para dizer se ela continua naquela situação de risco, para que ela possa, então, renovar aquela medida, ou ela dizer, não, eu não tenho mais nenhum problema com esse cidadão, então não precisa renovar a medida. Então, são medidas que nós pedimos para que a mulher tome, justamente para evitar a questão da violência doméstica, Castro. O doutor Franklin Lobato nos explicando aí quando a mulher estiver em situação de violência doméstica ou agredida, enfim. Observe bem que ele nos falou o seguinte: a mulher deve evitar conseguir uma pessoa para ficar ali na intermediação entre ela e o agressor, para que ela não tenha contato, para que não haja xingamento, para que não haja uma tentativa novamente de uma agressão contra aquela pessoa, tanto física quanto verbalmente. Então, enfim, é bom que elas, por tanto
tendo uma medida protetiva, ou ainda não, né, doutor? Porque muitas das vezes ela pode ter pedido a medida protetiva e ainda não pode ter saído. Mas é bom que ela evite se comunicar com aquela pessoa no momento em que vai receber uma pensão alimentícia ou até mesmo um medicamento, uma vestimenta para o seu filho, não é isso? Castro, que nós aqui despachamos a medida protetiva em 48 horas. Porque isso aí a gente tem que despachar rápido porque a mulher está correndo risco de morte, né? Muitas das vezes. Então, a medida é despachada imediatamente. E essa medida, ela tem várias situações que podem ensejar essa medida. Por exemplo, eu tenho aquelas situações que nós até falamos no programa passado, da questão da violência psicológica, que é usar os filhos para chantagear a mulher, né? A reatar o relacionamento, com a punição pelo fato da mulher decidir dar um fim no relacionamento, né? Ele então está praticando violência psicológica. E aí eu tenho as hipóteses também da alienação parental, que está prevista na lei, que estabelecer interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua guarda, vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento da manutenção de vínculos, é alienação parental. E aí você tem que ficar atento, porque se ele está difamando a mãe, né? Se ele está desautorizando a mãe, tentando dificultar o exercício da autoridade da mãe, ou se ele omite informações, no caso, não informa sobre os eventos importantes daquela criança, são situações de alienação parental que nós chegamos a ver no programa passado. E aí ele faz denúncias falsas em relação à mãe. Normalmente o agressor, ele diz que a mãe, o atual companheiro da mãe, está molestando sexualmente a criança. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas acusações falsas, porque destrói a reputação da pessoa. E nós temos também medidas protetivas de guarda provisória dos filhos, e até mesmo de busca e apreensão dessas crianças. Então, se o agressor, por exemplo, me pediu só para ficar o final de semana com a criança e ele não te devolve aquela criança, ele está retendo indevidamente aquela criança, você, minha amiga, pode entrar com pedido de busca e apreensão contra aquele agressor para devolver aquela criança. E isso pode ser feito através da vara de violência doméstica, se você sofreu esse tipo de violência, e através de uma medida protetiva que, repito, Castro, a gente despacha em, no máximo, 48 horas. Então, a participação aí do doutor Franklin Lobato, do programa Voz da Cidadania. Muito obrigado, então, doutor Franklin, pela sua participação. Um ótimo final de semana. E na próxima sexta nós estaremos aqui juntinhos novamente. Um grande abraço, um abençoado final de semana para você, Castro, meus amigos de Canaã, dos Carajás e de todo o sul do Pará. Grande abraço. São meio-dia, 21 minutos em Canaã dos Carajás. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos agora